Obrigado pela liberdade de adorarmos e de cantarmos ao Senhor. Obrigado pelo privilégio de termos esse espaço, de termos os irmãos nos servindo, Deus, para que nós possamos aqui cultuar ao Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez essa noite, que o Senhor tenha recebido o nosso louvor, o nosso reconhecimento de quem o Senhor é, das tuas promessas e dos teus feitos. Que o Senhor, por graça e misericórdia, fale conosco mais uma vez essa noite. Use a tua palavra e nos permita, Deus, compreender aquilo que o Senhor revelou sobre si mesmo, sobre a sua vontade, sobre os seus propósitos. Nos ajuda, Deus, a entender a tua vontade, entender os teus ensinamentos, para que a nossa vida possa refletir a tua presença, refletir a tua palavra, refletir o teu Espírito. E em todas essas coisas seja o Senhor glorificado, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Irmãos, a mensagem que eu quero compartilhar essa noite, eu chamei de a igreja confrontada. Na verdade, nesse texto que nós vamos ler, nós temos a segunda perseguição, a segunda vez no livro de Atos onde a igreja sofre algum tipo de ataque, algum tipo de perseguição. Mas como nós vínhamos tratando do livro de Atos, e nós tivemos uma pausa de um mês, eu gostaria de relembrar você um pouquinho daquilo que o livro de Atos nos ensinou até aqui. Nós vamos tratar hoje do capítulo 5, a partir do verso 17, mas nos capítulos anteriores, como numa minissérie, nós podemos olhar para trás e ver um pouco daquilo que nós já tivemos compreensão através da palavra. Bom, o livro, ou a carta de Atos, escrita por Lucas, ela vai começar com uma declaração de Lucas sobre o que é o Evangelho, segundo Lucas. Quais são as características do Evangelho. É isso que ele vai nos mostrar nos primeiros versículos. A partir do versículo 12, nós somos apresentados a um novo discípulo, um novo apóstolo, Matias, que é escolhido como o apóstolo em substituição a Judas. No capítulo 2, nós temos talvez o texto mais famoso do livro de Atos, que é o texto que trata da vinda do Espírito Santo durante a festa de Pentecostes. A partir do versículo 14, nós somos apresentados à primeira pregação, ao primeiro sermão cristão apresentado por um discípulo nas Escrituras. Pedro faz sua primeira pregação e ali nós somos informados que cerca de 3.000 pessoas se convertem ao Senhor. O capítulo 2 ainda tem um outro texto bastante conhecido, a partir do verso 42, que vai falar da comunhão dos primeiros cristãos. Entrando no capítulo 3, nós conhecemos a história da cura de um aleijado de nascença, e na sequência dessa história, a partir do versículo 11, Pedro tem a oportunidade de mais uma vez de pregar agora no templo, apresentando a obra que Jesus havia feito sobre a vida daquele homem. No capítulo 4, Pedro e João são pela primeira vez levados ao sinédrio e pressionados para que não pregassem mais no nome de Jesus. No versículo 23, aí já Deus tendo trazido libertação a Pedro e a João, nós conhecemos a primeira oração, ou melhor, a oração dos cristãos, dos primeiros cristãos, e também um pouco mais da comunhão. No capítulo 5, nós somos apresentados ao elevado padrão moral do Evangelho, na história de Ananias e Safira. A partir do versículo 12 até o versículo 16, que foi a última mensagem que nós tratamos, nós aprendemos que os apóstolos começam a realizar muitos sinais e maravilhas. E esse é o último texto que nós vimos. Se você não pôde acompanhar a nossa série, quero te lembrar que no nosso canal do YouTube você tem todas as mensagens disponíveis numa playlist lá chamada Exposição em Atos. Bom, a partir do verso 17, que é o que nós vamos ler hoje, até o verso 42. Como é um texto um pouco longo, a minha proposta é que a gente, ao invés de fazer toda a leitura e depois toda a exposição, que a gente vá tratando esse texto em partes,
entendendo cada momento e o desenvolvimento do texto, para que a gente possa, no final, ter uma compreensão completa. Como eu disse, capítulo 5, versos do 12 ao 16, muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Pessoas eram curadas, muitas pessoas conheciam a Jesus, eram trazidas à fé em Cristo pelo próprio Espírito. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo, pregavam com ousadia, pregavam com intrepidez e, mais uma vez, muitos sinais, muitos milagres eram realizados através da vida dos apóstolos. E aí o capítulo 5, versículo 17, começa assim, ó. Então, ou seja, por conta do que aconteceu nos versos 12 a 16, né, porque muitos sinais e milagres eram realizados pelos apóstolos, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Bom, esses 4 primeiros versos que nós lemos, nós vamos ter primeiro a conexão, né, dos sinais e maravilhas que os apóstolos realizavam com a inveja causada nos principais líderes religiosos, incluindo o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era a figura religiosa mais importante dentro do modelo de religião de Israel. Dentro do que os judeus viviam como religião, a figura mais importante era o sumo sacerdote. Mas ele não era a única figura, haviam outras pessoas. E essas outras pessoas, em grande parte, pertenciam ao partido, né, uma das seitas, um dos grupos dentre os judeus, dos saduceus. Esses homens, eles tinham algumas características especiais. Primeiro, grande parte dos nobres religiosos de Israel pertenciam aos saduceus. E quando eu falo nobre, eu não estou falando sobre título, estou falando sobre influência e sobre riqueza. Eles pertenciam ao partido dos saduceus. Eles não criam em algumas coisas, como a ressurreição, por exemplo, não criam nos anjos, e eles tinham uma teologia que era completamente baseada no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. E esses homens eram os mais influentes na religião de Israel. Havia também um outro homem que era o chefe da guarda, né, que era o segundo homem em importância dentro dessa realidade religiosa de Israel. E todos esses homens estão aqui incluídos nesse grupo e eles ficam com inveja de que Deus estivesse fazendo sinais e maravilhas, ou melhor, que homens estivessem fazendo sinais e maravilhas e estivesse fazendo isso sem que estivesse debaixo do controle da direção dos religiosos. E que estivesse fazendo isso de uma forma completamente independente. Aliás, os saduceus nem criam muito em grande parte das coisas que os discípulos pregavam. E o que acontece? Acontece que, como consequência dessa inveja, eles mandam prender os apóstolos. Lembre que no primeiro momento de perseguição, o que nós somos informados é que Pedro e João são presos. Aqui, a impressão ou a informação que nós temos é que todos os apóstolos são presos. Nós não temos por que não pensar dessa forma, já que todas as vezes falam sobre os apóstolos. Então, nós podemos imaginar que os 12 aqui foram presos. Já é uma prisão um pouco maior, já é uma realidade um pouco mais ampla. Não é mais apenas Pedro e João sendo presos e sendo intimados a não mais pregar. Aqui já são todos os apóstolos e eles são presos. Eles ficam à noite na cadeia, uma cadeia pública, uma cadeia comum, e a razão deles ficarem presos lá até outro dia é muito simples, né? Havia a necessidade de um certo tempo para que o sinédrio, que era uma espécie de tribunal, uma espécie de câmara dos representantes religiosos, né? Eram 70 mais o sumo sacerdote, que tomavam as decisões religiosas em Israel.
havia um tempo, a necessidade para que eles pudessem ser reunidos, né? E isso que acontece, eles são informados para essa reunião. Mas antes dessa reunião, antes deles serem interrogados, um anjo abriu as portas do cárcere, ou da prisão ali, e os libertou. E dá uma ordem bastante clara para esses homens. E a ordem é: vão ao templo e preguem a salvação em Cristo Jesus. Os líderes religiosos prendem os apóstolos para que os apóstolos não mais falem de Jesus. Deus envia um anjo do Senhor para libertá-los com a ordem de continuar pregando, de que não deveriam deixar de pregar. Há uma ironia interessante aqui, né? A ironia de que os homens prendem, Deus solta com a mesma ordem. Mas há uma outra ironia, de que os saduceus, que não criam em anjos, Deus usa um anjo para libertar os apóstolos. Então, eles são libertos. E aqui tem uma primeira aplicação, antes da gente seguir o texto, meu irmão. E a aplicação é uma aplicação que deveria nos encorajar, nos motivar e nos consolar ao mesmo tempo. Deus sempre intervém para que a missão que Ele deu à igreja seja realizada. Nós muitas vezes somos limitados pelas circunstâncias. E nós sabemos que, dada a missão que nós temos, e se nós pararmos para pensar mesmo, a missão que nós temos, ela beira o impossível. Na verdade, ela é impossível para nós, humanamente falando. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito para cumpri-la. Mas proclamar o Evangelho, apesar das circunstâncias, apesar de todos os momentos, apesar do que quer que seja, é uma tarefa hercúlea para a igreja. E muitas vezes nós desanimamos exatamente por essas circunstâncias e por esses muros que nós encontramos na frente. E esse texto aqui é uma lembrança e um encorajamento para nós, que sempre que qualquer coisa parar a igreja no cumprimento da sua missão, nós podemos ter certeza que Deus intervirá para que a igreja continue a cumprir sua missão. Porque a missão que Deus deu para a igreja é cumprida pela igreja através do poder que vem do próprio Senhor. É o próprio Senhor, é o próprio Deus que capacita, que direciona, que leva a igreja a cumprir o propósito ou a missão que Ele mesmo deu. Eu me lembrei um pouco da oração de Agostinho. Agostinho certa vez orou, e eu vou fazer uma tradução livre aqui, né? Ou uma paráfrase livre. Agostinho orou e a oração de Agostinho era assim: Senhor, me ordena a fazer o que o Senhor quiser, mas primeiro me capacita a fazer aquilo que o Senhor vai me ordenar, porque se o Senhor me ordenar, eu sou incapaz de fazer. Então, capacita-me a fazer a sua vontade, e aí o Senhor pode me ordenar o que o Senhor quiser. É essa compreensão. O Senhor nos ordenou, como missão para a igreja, proclamar, anunciar a Cristo. E nós podemos ter certeza que Ele já capacitou a igreja para isso e intervirá sempre que for necessário para que a igreja cumpra a sua missão. Porque Ele mesmo prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Continuando o texto, o versículo 21, e aqui nós vamos ler até o 26, diz assim: Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: Encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: Os homens que o Senhor expuseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. O que
que aconteceu aqui, irmãos? Os apóstolos obedeceram a instrução, a ordem do anjo e foram para o templo. Logo que amanheceu, eles foram para o templo e começaram a pregar, a ensinar. Né? E aqui é interessante que às vezes a gente vai ver as duas palavras, né, que dá uma ideia muito interessante sobre a missão da igreja. E quando nós falamos de proclamar, parece que a única missão da igreja é evangelizar. E a ideia aqui é muito mais completa. A missão da igreja é edificar os que creem e proclamar o evangelho para os que não creem. Né? É ensinar para os que já foram chamados e anunciar para os que ainda não foram chamados. A missão da igreja é bem completa nesse aspecto. O que acontece? Os líderes religiosos mandam buscar os apóstolos e eles não são encontrados. E o relato é interessante. A prisão estava trancada, nenhum sinal de que tinha tido fuga, os guardas estavam em posição, e quando eles abrem as trancas, não tem ninguém lá. O que aconteceu a gente não sabe, mas o texto não diz. Né? Apesar da nossa curiosidade para essas coisas, o texto não diz. Né? Pode ser que Deus cegou todo mundo ao abrir ali, eles passaram. Pode ser que um sono profundo tenha vindo. O que quer que seja, fez com que os guardas não percebessem a fuga desses homens, ou a saída desses homens, com que não houvesse nenhum tipo de arrombamento, as portas estavam trancadas, simplesmente Deus abriu, tirou aqueles homens de lá, e tudo continuou normal. E eles só vão descobrir quando vão em busca desses homens. Bom, o texto fala sobre os líderes religiosos, os principais líderes. Nós estamos falando aqui de profissionais da religião. Estamos falando dos homens que coordenavam tudo que era religioso em Israel, que decidiam todas as coisas que eram ligadas à religião. Um fato importante, irmãos, é que os romanos, eles tinham todo o poderio político e econômico sobre Israel, sobre a nação, mas havia uma certa liberdade religiosa. O limite dessa liberdade era a pena de morte. O sinédrio poderia, e pela lei de Moisés podia, declarar a pena de morte sobre alguém, mas essa pena de morte deveria ser aprovada por algum governante ou pelo governante daquela localidade. Então o sinédrio perdeu a autoridade de executar a pena de morte, mas todas as outras coisas relacionadas à religião ainda faziam parte dos direitos que os líderes religiosos tinham. Então, esses homens aqui estavam ameaçados de morte, porque ainda que eles não pudessem executar, eles poderiam decretar a pena e ir em busca de que os governantes autorizassem a execução daquela pena. É o que acontece com Jesus. O sinédrio não pôde executar Jesus, e eles vão em busca de que Pilatos autorize essa execução. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Bom, mas logo chegou alguém, e, bom, primeiro eles ficam perplexos, é interessante que o texto diz isso, né? No verso 24, diz que os chefes dos sacerdotes, o capitão da guarda do templo, de novo, o segundo homem em importância, primeiro abaixo do sumo sacerdote, eles ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. E logo chega alguém, então, e diz, olha, o que aconteceu foi que esses homens estão no templo, estão lá ensinando. E aí eles mandam buscar os apóstolos, sem o uso da força, porque esses homens, os apóstolos, eles gozavam de uma boa reputação diante do povo. A Bíblia fala isso algumas vezes, que ainda que as pessoas não ousavam se juntar a eles, eles tinham esses homens em alta estima, por causa exatamente do seu testemunho, da vida que eles viviam, da verdade que havia naquilo que era a vida deles. Mas mesmo sem nenhum tipo de violência, porque eles temiam que o povo se voltasse contra eles, porque na verdade o povo entendia aquilo como uma religiosidade muitas vezes hipócrita, e tinha em alta estima os apóstolos, eles trazem aqueles homens tranquilos. Mas olha que interessante aqui, irmãos, o que nos chama a atenção nesse texto que nós acabamos de ler, é que alguma coisa acontece, e esses homens profissionais da religião, eles sabem que alguma coisa está acontecendo. Eles sabem, a prisão, isso era impossível de acontecer. A prisão trancada, os guardas posicionados, nenhum arrombamento, e os homens simplesmente desapareceram.
Eles estavam lidando com homens que estavam falando sobre Deus. Eles eram pessoas ligadas à religião de Israel. Tudo ali levava a crer que alguma coisa estava acontecendo. Por isso que eles ficam perplexos, imaginando o que estava acontecendo. E aqui tem uma aplicação, irmãos, que serve de alerta para o nosso coração. Um coração endurecido pelo pecado, ele não consegue perceber os sinais da ação de Deus ao seu redor. Isso é uma lição que precisa trazer temor ao nosso coração. A partir do momento em que o pecado, a partir do momento em que o afastamento de Deus, a partir do momento em que a nossa vida, o nosso coração se torna endurecido por esse pecado e por esse afastamento, nós nos tornamos insensíveis, incapazes de perceber a ação ou sinais de Deus ao nosso redor. Deus está agindo, Deus está fazendo, coisas da parte de Deus estão acontecendo e nós somos incapazes de perceber, porque nós estamos focados no nosso pecado, na nossa obstinação, na dureza do nosso coração. Esse é um alerta para nós, para que esses sinais que nos deixam perplexos, aquilo que acontece que muitas vezes nós não conseguimos explicar, sirva de alerta para que a gente pare e pense, o que será que Deus está querendo falar aqui? O que será que Deus está fazendo e eu não estou enxergando? O que será que está acontecendo que eu não consigo explicar, mas também não consigo perceber? E é tempo de buscar o Senhor para essa compreensão. Era o que eles deviam ter feito. Como homens religiosos, como homens que traziam a responsabilidade de serem os guardiões da lei. Tudo que envolvia a lei de Moisés, a lei debaixo da qual o povo vivia. Porque aquele povo não tinha várias leis, como nós temos ou poderíamos ter hoje. Eles não tinham uma lei civil separada da lei religiosa. Tudo fazia parte da lei de Moisés. Nós entendemos essa separação da lei cerimonial, né, aquilo que eram os rituais judaicos, da lei civil, aquilo que regia a vida, o dia a dia do povo, e da lei moral, aquilo que regia a espiritualidade. Nós conseguimos entender essa separação, mas nenhum judeu fazia essa separação. Nenhum judeu dizia, não, isso aqui é lei cerimonial, isso aqui é lei moral. Essa é uma divisão que nós fazemos para fins didáticos e para compreensão daquilo que Jesus cumpre e daquilo que perde o seu significado a partir de Cristo. Mas não para os judeus. Quando o judeu queria lidar com alguma propriedade, a lei era a lei de Moisés. Quando ele queria lidar com a espiritualidade, era a lei de Moisés. Quando ele queria oferecer um sacrifício ao Senhor, um ritual, era a lei de Moisés. Era tudo uma coisa só. A vida desses homens era regida pela lei. E os guardiões dessa lei que regia a vida em todos os aspectos eram esses homens. E eles nem sequer por um minuto param para pensar o que o Senhor está querendo dizer. Isso é um sinal de um coração endurecido, de uma mente obstinada. A dureza do nosso coração nos cega para as obras de Deus. Irmãos, quando algo acontecer que te deixar sem explicação como aqui aconteceu, que você busque o Senhor, porque certamente o Senhor está de alguma forma lhe apresentando sinais do que Ele está fazendo. Está lhe apresentando a realidade da sua obra, a realidade dos seus propósitos. Ele está fazendo algo que de alguma forma Ele está chamando a sua atenção. E que Deus nos dê um coração que não seja endurecido, mas sensível, para que a gente possa perceber os sinais de Deus, a ação de Deus, o chamado de atenção de Deus, para que a gente perceba a direção que Ele quer dar para a nossa vida. O texto continua no versículo 27 dizendo assim: tendo levado os apóstolos, ou seja, tiraram eles do templo onde eles estavam ensinando e levaram para o Sinédrio, apresentaram-nos ao Sinédrio, para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem.
Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Olha que interessante é o interrogatório. O interrogatório é simples. O sumo sacerdote diz: olha, nós demos a vocês ordens expressas para não pregar nesse nome. O sumo sacerdote faz algumas acusações. O interrogatório é simplesmente os apóstolos são acusados. Em primeiro lugar, eles são acusados de desobediência. Nós mandamos vocês não pregarem, e vocês estão pregando. Eles são acusados de encher Jerusalém com o evangelho. Vocês encheram essa cidade com essa doutrina de vocês. E eles são acusados de acusarem os judeus pela morte de Jesus. Eles dizem: vocês tentam colocar essa morte sobre nós. Essas são as 3 acusações. E a resposta dos apóstolos é interessante. A resposta é mais ou menos assim: as suas acusações são elogios para nós. É isso que os apóstolos estão dizendo. Suas acusações são elogios para nós. Sim, nós desobedecemos, porque nós obedecemos a Deus acima de tudo. Nós enchemos Jerusalém do Evangelho, sim, porque essa é a nossa missão, e nós recebemos o Espírito Santo para cumprir essa missão. Sim, vocês mataram Jesus, sim, vocês são culpados, sim, mas Deus o ressuscitou, e porque Ele vive, nossa mensagem é de arrependimento e perdão dos pecados. E há uma coisa interessante aqui que os apóstolos usam, uma forma que os judeus entendiam para dizer que o que eles estavam falando era verdadeiro. Quando qualquer coisa era dita, aquilo não podia ser crido como verdadeiro, tendo uma única testemunha. Eram necessário, no mínimo, 2 testemunhas. E os apóstolos estão dizendo: nós somos testemunhas, e o Espírito Santo também é testemunha, porque ele só é dado àqueles que obedecem a Deus, e não aos homens. São as 2 testemunhas contra vocês, de que vocês não estão ouvindo a mensagem. É isso que os apóstolos estão dizendo. Olha que ousadia, irmãos. Você consegue lembrar que esses homens, pouco tempo antes, haviam fugido diante da prisão de Cristo? Que quando Cristo é preso, todos esses apóstolos, com exceção de João, que ainda permanece próximo, e de Pedro, que ainda meio que de longe tenta entender o que está acontecendo, todos os outros, eles fogem e se escondem de medo. Agora eles estão aqui, enfrentando os únicos homens que tinham poder de vida e morte: o sumo sacerdote e os líderes religiosos. E eles com ousadia dizem: as acusações de vocês são elogios para nós. Ouvi-los falar essas coisas nos alegra, porque sim, nós enchemos Jerusalém do Evangelho. Sim, nós anunciamos o perdão dos pecados, o perdão do pecado daqueles que mataram a Jesus, e vocês mataram a Jesus. Sim, vocês mataram a Jesus. Sim, nós desobedecemos, vocês, mas não a Deus, porque importa obedecer a Deus e não aos homens. E é como se eles estivessem perguntando: vocês têm certeza que essas acusações são, de alguma forma, acusações que têm algum valor? A ousadia desses homens, a coragem desses homens, a fé desses homens, a compreensão de missão que esses homens tinham é espetacular, irmãos. Aqui tem um parêntese importante, porque nesse texto nós poderíamos, inclusive, lidar com ele exclusivamente numa mensagem falando sobre desobediência civil. Porque até onde nós devemos obedecer às autoridades constituídas? Que nós devemos obedecer aos governos humanos ou não? E o que os apóstolos estão dizendo aqui não é que os governos humanos devem ser deliberadamente desobedecidos. O que os apóstolos estão dizendo é o seguinte:
todo cristão está debaixo de autoridades civis. Nós, no nosso caso e na nossa época, nós temos prefeito numa esfera municipal, temos governador numa esfera estadual, nós temos presidente numa esfera federal, nós temos uma lei debaixo da qual nós estamos, a Constituição do nosso país, e nós, como cristãos, nos submetemos às autoridades constituídas do nosso país para a glória de Deus. E o limite é quando qualquer uma dessas autoridades, seja a autoridade que vem da Constituição, ou seja alguma autoridade eleita ou representada, ou alguma autoridade do judiciário, ou seja quem for, que tenha autoridade de alguma forma, me levar ou exigir a minha desobediência a Deus, a escolha deve ser muito simples para nós. Nós obedecemos a Deus. Esse é o limite da obediência civil. Todo cristão, em algum momento, ele pode se confrontar com a necessidade da desobediência civil. Mas nós não fazemos isso por anarquia. Nós não fazemos isso porque nós rejeitamos as leis, ou porque nós não gostamos delas, ou porque nós não queremos nos submeter a elas. Nós só faremos isso no dia em que qualquer uma dessas leis, ou ordem, ou o nome que tiver, nos levar à desobediência ao Senhor. Nesse dia, nós seremos desobedientes civis, com toda a convicção de que é assim que nós devemos agir. Caso contrário, todos nós somos instruídos pelo Senhor a nos submeter às autoridades constituídas e às leis que regem o nosso país. Bom, uma aplicação aqui para nós, irmãos. O que esses homens fazem, como eu já disse a você, é completamente diferente daquilo que nós vimos esses homens fazerem em outros momentos. E aqui a aplicação é, nós não precisamos temer viver a partir da nossa fé. Nós muitas vezes, irmãos, vivemos como que pisando em ovos com quem está do nosso lado. Como se a nossa fé fosse ofender, como se a nossa fé fosse algo que não é digno de orgulho da nossa parte, como se falar da nossa fé fosse algo ruim. E muitas vezes nós estamos ali pisando em ovos a quem está ao nosso redor e todos preocupados com o que vamos falar, como vamos ser vistos, e se aquilo que eu vou falar vai ofender alguém, ou aquilo que eu vou falar vai levar alguém a pensar mal de mim. E nós tememos viver a partir da nossa fé. A realidade é essa. Nós tememos. E o nosso temor não é o de desobedecer ao Senhor. O nosso temor muitas vezes é o de fazer ou de alguma forma, ofender pessoas ao nosso redor. Às vezes o nosso temor é muito mais o de perder alguém em nossa vida do que o temor de desobedecer ao Senhor. E nós não precisamos temer viver a partir da nossa fé, porque as acusações que fazem contra um cristão que obedece a Deus são exatamente os nossos acertos. Aquilo que nós somos acusados é exatamente aquilo que são os nossos acertos. Quando um cristão vive sua fé de acordo com as Escrituras, de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, tudo que nos acusarem serão dos nossos acertos. Nós não precisamos temer viver a nossa fé, porque ao viver a nossa fé, nós glorificamos ao nosso Deus. Deus é glorificado a partir do momento em que nós assumimos quem somos, assumimos no que cremos, assumimos qual é a realidade que nós abraçamos ao sermos abraçados pelo Evangelho. Qual é a vida que nós somos chamados a viver. Nesse momento Deus é glorificado. E nós não precisamos temer. Pessoas vão sair da nossa vida. Talvez pessoas queiram nos fazer mal como queriam fazer mal aos apóstolos. As que tiverem interesses pessoais tentarão fazer mal. Alguns talvez saiam da nossa vida porque vão se sentir ofendidos pela nossa fé. Talvez nós sejamos rotulados de intolerantes, talvez nós sejamos rotulados de caretas, né? Careta talvez seja mais leve hoje em dia, não sei nem se existe essa palavra ainda. Talvez nós sejamos rotulados de politicamente incorretos, ou o que quer que seja. E todos esses rótulos só representam uma coisa, irmãos: os nossos acertos. Eles não representam defeitos, não representam problemas, eles representam nossos acertos. E às vezes nós nos chateamos com esses rótulos.
E nós gostamos quando alguém diz para nós assim, você é cristão? Olha, se eu não soubesse, não tivesse sabido, nem imaginava, você nem parece cristão. E aí a gente sai daquele local dizendo assim, eu sou um cristão moderno. Eu sou moderno. Eu não fico nem perturbando ninguém. Eu não sou. Aí tu já logo pensa, né? Eu não sou como aquele. Aí você lembra de alguns irmãozinhos que ficam lá com megafone falando do evangelho na praça. Eu não sou como esses camaradas que ficam perturbando a vida dos outros. Eu sou um cristão light. No momento em que Deus escancarar a porta e que a oportunidade vier, eu falo do evangelho. E a gente acha que isso é bonito. E quando alguém diz para a gente assim, vocês são intolerantes, vocês são politicamente incorretos, vocês não amam, aí a gente acha isso ruim. Só que aquele que disse que a gente não parece crente, estava com toda a beleza das palavras, nos ofendendo. A ofensa está ali, em não parecer Cristo. Se eu não pareço Cristo, eu pareço com quem? Para pensar nisso. Se alguém diz para você, nem parece que é crente. Isso é uma ofensa. E quando alguém diz para você, você é intolerante, porque você crê nesse negócio da sua Bíblia aí e não aceita outra coisa, isso é um elogio. E a gente pensa o contrário. E os apóstolos entenderam perfeitamente. Suas ofensas, suas acusações são elogios para nós. Significa que nós estamos, pela graça de Deus, capacitados pelo Espírito a viver a verdade do Evangelho. O texto continua no versículo 33, e aqui a gente vai até o 40. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse, israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas ou Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Olha que interessante, irmãos. Deus usou um fariseu. Os fariseus eram os piores inimigos de Jesus. Quem perseguiu Jesus, a vida inteira de Jesus, foram os fariseus. Sempre tinham abençoado o fariseu em cada relato do evangelho para perturbar a paz dos discípulos. O fariseu, ele brotava do nada, do inferno devia ser, para perturbar a paz ali. E aqui Deus usa um fariseu para libertar os seus apóstolos. Esse homem era Gamaliel. Gamaliel, ele é o mestre, ele foi o mestre, o rabino mestre de Saulo, que se torna Paulo, né? Ele é conhecido também por isso. Ele vinha de uma ascendência, tinha uma ascendência de outros rabinos famosos, como Hilel, e nós vamos entender ele ali como um dos homens mais respeitados dentre os fariseus. E Deus usa esse homem para aplacar a ira dos líderes religiosos, queriam matá-los. Talvez o negócio ali não esperasse chegar nem nas autoridades, vamos acabar com isso aqui agora. Depois a gente explica lá, melhor explicar lá do que passar essa vergonha que a gente está passando aqui. E Deus deu livramento aos apóstolos. É fabuloso, irmãos, como Deus faz de formas que talvez nenhum de nós pensasse que seria assim. Agora tem uma coisa para dizer a você, que talvez você olhe para isso e diz, olha como Gamaliel é um homem sábio. O que Deus fez aqui foi usar a lógica deturpada dos religiosos
para confundir os religiosos e libertar os apóstolos. Gamaliel não tem nada aqui para a gente imitar. Ele falou uma ou outra coisa verdadeira aqui, mas o todo de Gamaliel é para a gente jogar fora. Não é para a gente olhar e dizer, não, vamos olhar para Gamaliel aqui. Essa lógica não é padrão, não é um princípio absoluto. É uma abordagem errada, que foi aceita por corações não regenerados. É isso que está acontecendo. São servos do pecado que estão ouvindo Gamaliel dizendo, ali é a sabedoria. Aqui a gente está falando de sabedoria humana, não de sabedoria divina. E a sabedoria humana funcionou porque foram corações não regenerados que a ouviram e receberam. Isso é importante. Primeiro, ele coloca Jesus na mesma categoria de dois rebeldes, Teudas e o Judas o Galileu. A gente não sabe exatamente quem são, há alguns indícios. Flávio Josefo, um historiador judeu, vai falar de um homem chamado Teudas, que ele levou alguns desses homens, depois foi morto, mais ou menos como a história conta. A gente tem alguma coisa sobre Judas o Galileu, que também se levantou em rebelião contra Roma e que acreditava que o único rei que ele tinha é Deus e todos os outros que queriam governar deveriam ser mortos, e ele é morto e todo mundo vai embora. Ele coloca Jesus no mesmo padrão desses dois homens. Como é que essa lógica está correta? Você comparar Jesus com dois rebeldes. Você comparar alguém enviado de Deus, santo, com dois rebeldes. Não funciona. A lógica dele é incorreta. Primeiro, ele cria que se algo... uma coisa importante, ao colocar Jesus no mesmo padrão, Gamaliel está dizendo, ele é como eles. A mensagem vai embora, vai se desfazer como se desfez a deles. Ele está automaticamente declarando que não cria e que não havia veracidade na mensagem de Jesus. Já começou mal ali. Ele cria que se algo não era de Deus, fracassaria. A longo prazo, nós podemos crer assim, mas a curto prazo, é assim que funciona? A curto prazo, tudo que não é de Deus fracassa? Quanta coisa que não é de Deus está prosperando aí? A Bíblia chega a nos instruir, cuidado para não olhar para a prosperidade do ímpio e abalar seu coração. Como é que tudo que não é de Deus fracassa? Tem muita coisa que não é de Deus prosperando por aí. Chegará um momento em que Deus vai colocar tudo no lugar e julgar todas essas coisas, mas esse momento não chegou ainda. Então a ideia de que tudo que não é de Deus fracassa é completamente equivocada, porque o oposto disso é todo sucesso é de Deus. Isso não é verdadeiro. Nem todo sucesso é de Deus. O sucesso não prova que algo é verdadeiro. A maior prova disso chama política. Tem lugar nesse mundo que tem mais mentiroso do que política? Talvez só pescador, mas mais mentiroso do que na política não tem. Durante a eleição, ele beija o nenê catarrento, come pastel na feira, ele vira povo, até o resultado das urnas. Aí, ele vai se despir do povo e virar o lobo. É onde a mentira está. E quantos deles estão prosperando? Quantos deles estão há anos e anos e anos e anos na política? Para usar um exemplo, irmãos, a gente poderia falar de muitos outros. Sucesso não é prova de que algo é verdadeiro. Algo que deu certo não quer dizer que foi aprovado por Deus. Tem muita coisa que deu errado nesse mundo, que nunca foi algo que Deus decidiu fazer, que é consequência do próprio pecado, das decisões pecaminosas dos seres humanos, ainda que Deus governe sobre tudo e poderia ter intervindo e não interveio, mas ainda assim, o sucesso não quer dizer que Deus aprova. Essa lógica é deturpada, e essa lógica é problemática para nós. Eles foram convencidos a libertá-los, e eles vão libertar os homens, eu já vou chegar lá, mas primeiro eu quero fazer uma aplicação sobre isso, irmãos. Há uma palavra que a gente às vezes usa muito, que é pragmatismo, pragmatismo é uma praga da nossa geração. E essa praga, ela sempre existiu nos negócios. A ideia de que os fins justificam os meios é uma forma de pragmatismo. Ela sempre existiu nos negócios. Mas a igreja sempre se manteve fora disso ao longo da sua história, ou grande parte da sua história.
Mas as últimas gerações têm abraçado o pragmatismo como algo valioso. Pragmatismo é mais ou menos o seguinte: se algo deu certo, é porque é bom. Se algo deu certo, é porque Deus aprovou. Então, é aquela história, se esse negócio não fosse de Deus, não estava dando tão certo. É mais ou menos essa é a ideia do pragmatismo. Então, deu certo, é porque Deus aprova, vamos trazer para cá. Mas Deus falou com a gente, isso tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com a nossa missão. Não, mas funcionou. Se funcionou é porque Deus quer, então Deus quer. E assim nascem as modas. Vou dar alguns exemplos de pragmatismo. A música tem muito pragmatismo. Alguém começa, eu me lembro da época em que começou o Adoração Extravagante, você lembra? Adoração Extravagante era com alguns músicos, cujos nomes eu não vou citar aqui, porque hoje, excepcionalmente hoje, eu estou ético, né? Mas começou com um camarada que tocava no violão, e ficava lá. Eu não vou falar o nome, mas a música não dá para não falar. Aí ficava lá, poderoso Deus. Aí tu ia no banheiro, comia uma pizza, trocava o neném e ele estava lá, poderoso Deus. Acabava a luz, voltava a luz e estava lá, poderoso Deus. Adoração extravagante. Quando isso começou, e veja só, não estou questionando a espiritualidade desses homens. Nem esses homens. É uma questão de gosto. Quem gosta de uma música de 40 minutos, gosta de uma música de 40 minutos. Né? Eu, particularmente, acho mais fácil. Eu só teria que aprender uma música. Né? Quem gosta de tocar mais músicas... Bom, enfim, voltando aqui à história que é o mais importante. O que aconteceu? Outros começaram a virar adoradores extravagantes. E começaram a fazer a mesma coisa. E daqui a pouco a gente estava tomado por adoradores extravagantes. Só que isso já tinha acontecido antes com um outro movimento, que era um movimento meio 500 graus de puro fogo, santo e poder. E aí daqui a pouco esse, e daqui a pouco você tem outro, e daqui a pouco você tem outro. E o nome disso é pragmatismo, uma coisa que fizeram, porque sabe como é que eu penso isso assim, Deus deu para aqueles primeiros homens aquilo. E eles apresentaram aquilo para a igreja como algo que eles compreendiam ser uma direção de Deus para a adoração da igreja. Nenhum problema. Só que aí alguém olhou e disse, olha, eles estão fazendo lá, está crescendo. O negócio está funcionando. Vamos fazer aqui também. Para não ficar só na música e não ser algo específico, a gente tem isso nos grupos familiares, nas células. Começou a funcionar em um ou outro lugar do mundo e a igreja começou a explodir, porque eram lugares onde havia dificuldade de reuniões públicas e reuniões pequenas conseguiam fazer com que as pessoas tivessem comunhão, estavam juntos, e era impossível. Alguns lugares até proibidos, reuniões públicas, e começou a funcionar, e esses lugares começaram a igreja a crescer. Vamos trazer para outros lugares. Para onde? Para onde pode reunião pública, para onde ninguém tem problema de se reunir, para onde não tem nada ruim de se reunir publicamente, vamos trazer. Pragmatismo. Você entende que aquilo que deu certo em um lugar não é necessariamente modelo para que a gente abrace em outro lugar e faça em outro lugar? Isso é uma praga do nosso tempo, é um perigo. Porque o pragmatismo não leva em conta a natureza pecaminosa de todos. Não leva em conta. O pragmatismo não considera a natureza pecaminosa. Então, se deu certo, é porque é bom. E não leva em conta a natureza pecaminosa dos envolvidos. Irmãos, a sabedoria humana não é capaz de discernir a ação de Deus. As coisas espirituais são discernidas pelo Espírito. Então, tome cuidado, irmão, porque às vezes eu estou falando de coisas de igreja, para não falar de coisas pessoais, mas às vezes na nossa vida pessoal a gente faz isso. A gente começa a trazer para a nossa vida aquilo que está dando certo em outro, só porque está dando certo, sem nenhuma convicção, sem nenhuma compreensão, sem nada, simplesmente porque deu certo. Para encerrar aqui, irmãos, essa parte, eles foram convencidos a libertá-los, né? Esses homens foram convencidos por Gamaliel, mas não sem que antes fossem açoitados. E o costume, a tradição, a lei daquela época,
eles eram açoitados com 40 chibatadas menos uma, 39 chibatadas. Nas costas, no peito, nos braços. E cada um dos apóstolos sofreu esses açoites. E ainda foram intimados a não mais pregar. Eu acho que se fosse comigo, talvez teria funcionado. 39 açoites? Rapaz, acho que eu nunca tomei uma surra do meu pai com 39 açoites, assim. Não que eu não tenha merecido, mas 39 açoites, violentos. Aqui a gente está falando de violência, a gente não está falando de correção. Está falando de violência. 39 açoites. Olha o que acontece com os discípulos. Olha esses dois últimos versos. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Alegres? Eles saíram alegres? Não pela surra, mas porque eles se viram dignos de sofrerem pelo nome. Na mente deles o nosso Senhor sofreu. Nós estamos sofrendo pela mesma mensagem. Olha como nós estamos próximos. E isso trouxe alegria ao coração desses homens. Meu Deus, até falar sobre isso hoje é complicado. É uma coisa tão utópica para nós, tão longe da nossa realidade, tão longe da nossa incapacidade de sofrer por qualquer coisa hoje em dia. E eles saem alegres. E sabe, irmãos, ali tem duas razões. Bom, e eles, mais do que isso, e eles todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar, ao ensinar e proclamar de novo, que Jesus é Cristo. Todos os dias. Aquilo não os parou, ao contrário, aquilo serviu de motivação. Talvez daí venha a compreensão de Tertuliano, muitos anos depois, de que o sangue dos cristãos era a semente do crescimento da igreja. E quando a gente para, irmãos, para olhar isso, de como eles foram motivados pela perseguição, tem duas razões isso. Primeira, e a maior e mais importante de todos, era a presença do Espírito Santo sobre eles. Só alguém cheio do Espírito Santo é capaz de sofrer pelo Evangelho e considerar aquilo um privilégio de Deus. Só. Não tem outra. Qualquer pensamento humano nunca vai alcançar isso. Mas a presença do Espírito Santo deu a eles a compreensão da missão, do porquê do Espírito Santo, e talvez essa seja a nossa maior necessidade como igreja. Por quê? A gente ouve tanta gente falar sobre ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Por que nós queremos ser cheios do Espírito Santo? Por quê? Porque nós queremos revelar algo que está no coração de Deus? Porque nós queremos ter uma autoridade que nos destaque dos demais? Porque nós queremos realizar sinais, maravilhas que impressionem pessoas? É por isso que nós queremos ser cheios do Espírito? Porque é muito claro no livro de Atos, Jesus dizendo que os apóstolos seriam, os discípulos, de uma forma mais ampla do que os apóstolos, seriam cheios do Espírito para serem testemunhas. E a palavra testemunha está ligado ou tem conexão com a palavra mártir. Testemunha é alguém que fala, não do que acha, do que pensa, do que sente, mas do que sabe. E fala com tamanha convicção e comprometimento que existe a possibilidade de ele se tornar um mártir. Enquanto a gente não tiver essa compreensão de missão, irmãos, de que a missão que nos foi dada é muito maior do que estar na igreja, é muito maior do que viver uma vida religiosa, mas é entregar a nossa vida plenamente ao cumprimento dessa missão, de sermos testemunhas, de conseguirmos proclamar, ensinar aquilo que nós vimos, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós conhecemos, com comprometimento tal
a ponto que a nossa vida se torne menos importante do que a missão, nós nunca vamos conseguir entender esse texto. E a gente só é capaz de fazer isso, cheios do Espírito Santo, irmãos. Então, a nossa maior necessidade passa a ser sermos cheios do Espírito Santo. Porque, cheio de qualquer outra coisa, a gente tem certeza de que nunca seremos essas testemunhas que os apóstolos foram. E a gente está falando dos apóstolos aqui. E claro que os apóstolos tinham um chamado, uma missão, como apóstolos específica, especial. Mas isso se estende a todos os discípulos. E se estende a todos os discípulos ao longo da igreja. Mas eu quero terminar com 2 desafios para o meu coração e que eu espero que sejam para o seu coração também. Primeiro deles, que a gente comece a olhar e se preocupe em olhar para sermos cheios do Espírito Santo, para desenvolvermos um relacionamento com o Espírito Santo com muito mais carinho e atenção do que talvez a gente tenha olhado até hoje. Olhar de uma forma correta. Eu não quero ser cheio do Espírito Santo para falar outro idioma. Eu não quero ser cheio do Espírito Santo para me destacar como alguém no meio de outras pessoas. Mas eu quero, antes de tudo, a compreensão de que só há a necessidade de ser cheio do Espírito Santo para cumprir a nossa missão. E a nossa missão é ensinar e proclamar o Evangelho com comprometimento tal, a ponto de que nem a nossa vida seja mais importante que a missão. Meu Deus. Como diria um grande filósofo do nosso tempo, meu sonho. Esse é o primeiro desafio para o meu coração. Eu fui muito inclinado a pensar nisso. Na necessidade que nós temos de sermos cheios do Espírito Santo. Para que a gente se torne o que a gente precisa ser para cumprir a missão. Em segundo lugar, irmãos, que a gente possa aproveitar essa mensagem e nos lembrar de quanto da igreja tem sido perseguida ao longo da história. Nesse momento em que nós estamos aqui cantando, rindo, sendo edificados, cristãos estão sendo mortos em muitos lugares do mundo. Cristãos estão sendo perseguidos em muitos lugares do mundo. Cristãos estão tendo que se reunir em lugares úmidos, escuros, fétidos, para louvar a Deus, porque não tem a liberdade. Isso deveria nos causar temor, porque Jesus disse que a quem mais é dado, mais será cobrado. Nós seremos cobrados dessa liberdade e dessa grandeza que nós temos. Não se engane, não. Nós seremos cobrados. Mas enquanto esse dia não chega, que pelo menos nosso coração possa se inclinar em favor dos nossos irmãos e das igrejas que têm sofrido tanto por perseguição. E que isso possa fazer parte da nossa oração. Não seja só um momento de missões, não seja só uma lembrança mensal, quando a gente recebe um e-mail, uma revista, alguma coisa da igreja perseguida, mas que seja uma compreensão nossa de que enquanto nós temos liberdade, nós podemos usá-la para orar por aqueles que não têm. Para que Deus seja tão glorificado em nós, quanto tem sido glorificado neles. E seja tão glorificado neles, quanto tem sido glorificado em nós. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos pelo privilégio e pela liberdade que temos. E pedimos ao Senhor que nos ajude, Deus, a compreender a grandeza da missão que recebemos. E que o Senhor nos encha do Teu Espírito, para que possamos cumprir essa missão. Porque a não ser que sejamos cheios do Teu Espírito, somos completamente incapazes de cumprir essa missão que o Senhor deu à Tua igreja. Como igreja nós vamos sempre buscar, como pecadores, vamos sempre buscar aquilo que nos é confortável, agradável, fácil. Mas que o Senhor nos ajude a que a nossa vida esteja a serviço do Teu reino, a serviço do Senhor, valorizando a missão que o Senhor nos deu como igreja, acima de qualquer outra realidade ao nosso redor, para que Teu nome seja glorificado, para que Tua igreja seja edificada, para que Teu nome seja conhecido
para que vidas sejam resgatadas e o teu reino se expanda para a glória do Senhor. Amém. Amém.